Oi, meu nome é Leonardo e hoje eu e meu grupo vamos falar sobre o autoritarismo em Jogos Vorazes. Nós vamos estar falando sobre como se constitui um regime autoritário e principalmente como ele está estruturado na obra. Para quem não sabe, o livro Jogos Vorazes retrata uma distopia contada no futuro. Nessa distopia, todo o restante do mundo foi destruído e resta apenas a região da América do Norte que é denominada Panem. O país é dividido em 12 distritos e uma capital. Panem vive um regime autoritário onde a capital exerce poder sobre todos os outros distritos. Anteriormente havia 13 distritos, porém o 13º foi extinto por conta de uma rebelião e desde então todos os anos são realizados os Jogos Vorazes, um evento anual onde todos os distritos enviam 2 tributos para lutarem até a morte, restando apenas um sobrevivente. Na obra, nós temos como protagonista Katniss, uma jovem de 16 anos que se voluntaria no lugar de sua irmã e após uma mudança no regulamento dos jogos, acaba por vencê-lo juntamente de Peeta, um outro garoto de seu mesmo distrito. Ok, né? Deu pra ter uma noção de como que é o livro, mas e o autoritarismo na obra? Muito bem perguntado, olha só. O autoritarismo é um regime político antidemocrático, o qual parte da população, seja o Estado ou qualquer outra autoridade, exerce poder sobre o restante da sociedade, inibindo qualquer forma de oposição e questionamento. É claro que muitas das vezes a população não aceita esse tipo de regime, mas ele possui diversas características que fazem com que as pessoas o aceitem. E são justamente essas características que o constituem e suas aplicações no livro que viremos a seguir. Oi, aqui é a Sofia e como o Léo disse, agora a gente vai começar a explicar as características de um governo autoritário. E eu vou começar falando sobre a centralização do poder. Bom, o poder político no autoritarismo é centralizado no líder e ou no partido. Essa é uma característica que nós conseguimos identificar facilmente no livro, porque em Jogos Vorazes, todo o poder político de Panem está centralizado nas mãos do presidente Snow. E mesmo que cada distrito tenha o seu prefeito, quem controla de fato e dá a palavra final é ele. E nós podemos ver essa centralização no controle que o Estado, representado pela figura do presidente Snow, exerce sobre a sociedade de Panem. Porque na obra a gente pode perceber que a capital controla todos os segmentos da vida das pessoas. Ela controla o que cada distrito produz, como por exemplo, o 12 produz carvão, o 11 faz o cultivo. Então, cada distrito tem uma atividade pré-determinada que deve ser realizada para fornecer produtos à capital. Além disso, o Estado também controla o que as pessoas consomem, uma vez que ele fornece grande parte dos produtos. E em Panem não existe liberdade de circulação, porque as pessoas não podem viajar de um distrito ao outro e nem ir para a capital sem uma autorização explícita do governo. E por isso, cada distrito tem seu território delimitado por uma cerca ou barreira. O Estado ainda exerce controle sobre o que as pessoas falam, pois não existe liberdade de expressão. Portanto, as pessoas não podem falar o que pensam sobre a capital, o presidente Snow e seu governo. E se o fizerem, elas são punidas. Na obra, a própria Katniss, ela comenta a respeito dessa falta de liberdade no seguinte trecho. Ele se encontra na página 12 do livro e eu vou ler ele para vocês agora. Quando eu era mais nova, assustava minha mãe para valer com as coisas que eu soltava sobre o Distrito 12. Sobre as pessoas que governam nosso país, Panem, da longínqua cidade chamada capital. Com o tempo, entendi que isso apenas traria mais problemas. Então, aprendi a controlar a língua e a mascarar minhas feições, de modo que ninguém pudesse jamais ler meus pensamentos. Aprendi a fazer meu trabalho calada na escola. Somente falar o mínimo necessário e de maneira educada no espaço público. Portanto, podemos notar que toda a sociedade de Panem é rigidamente controlada e as pessoas devem ser felizes
na sua condição. Olá, aqui é o João que vai falar um pouco de uma das características do governo e abordadas na obra. Uso do terror. É extremamente comum em governos autoritários o uso do terror e violência a fim de manter a ordem, amedrontar opositores e retaliar grupos rebeldes. Aproximadamente 75 anos antes dos acontecimentos do livro, ocorreu um levante dos 3 distritos contra a capital e ficou conhecido como Dias Escuros. A capital venceu a guerra, destruiu o 13º distrito e, de certa forma, demonstrou o seu poder aos demais distritos. E, através do Tratado da Traição, a capital recorda anualmente o que aconteceu com aqueles que tentaram se rebelar contra ela, e criou este evento que banaliza a morte de jovens em uma disputa violenta no qual todos os distritos são obrigados a participar. A criação de inimigos internos e externos. A autoridade estatal acusa inimigos de apresentarem perigo à segurança da população ou soberania do governante. A capital apoia e fomenta rivalidades entre os distritos nos Jogos Vorazes. É possível ver isso quando o governo dá mais visibilidade e melhores condições de vida, como, por exemplo, uma melhor alimentação aos distritos carreiristas, que são aqueles onde as crianças são treinadas para vencer os jogos desde pequenas. Esse conflito interno impede que os distritos se fortaleçam e organizem uma nova rebelião. O governo autoritário da capital justifica o uso do terror, como por exemplo a realização dos Jogos Vorazes, com a guerra que aconteceu entre a capital e o 13º distrito. Oi gente, aqui é a Lorena Martins. Eu vou estar falando com vocês sobre doutrinação. Eu vou iniciar dando o conceito de doutrinação, O que é a doutrinação? É o processo de introduzir ideias, atitudes, estratégias cognitivas ou metodologia de pensamento. É típica de posturas autoritárias pelo fato de se esperar que o indivíduo alvo de doutrinação não tenha um livre pensamento para questionar, ou que ele tenha uma visão crítica da doutrina que está sendo imposta. Dessa forma, são introduzidos o compartilhamento de ideias, valores, crenças que são seguidos de forma incontestável. A doutrina vai contra os pilares da neutralidade política e ideológica, além de contrariar a liberdade de consciência. Na obra, podemos perceber esse tipo de prática na nação de Panem, que é governada pelo presidente Snow. Durante a colheita, que é um evento anual, são escolhidos através de sorteios os próximos tributos, que irão representar seus distritos. Durante o decorrer da história, é possível ver uma propaganda sistematizada por parte do governo, que tem o intuito de dar uma visão positiva a esses sanguinários jogos, atribuindo a esse evento uma visão heróica e sinônimo de honra para os tributos e seus distritos, além de alegar a justificativa de assim manter o país unido, quando na verdade não passa de entretenimento e uma forma de deixar claro o poder que a capital tem sobre todos. Então, gente, agora eu vou estar lendo um trecho do livro que vai exemplificar o que eu disse anteriormente. Vamos lá. Quaisquer palavras que usem, a real mensagem é clara. Olha como nós tomamos suas crianças e as sacrificamos, e não há nada que vocês possam fazer. Se vocês levantarem um dedo, destruiremos cada um de vocês, assim como fizemos no Distrito 13. Para fazer a humilhação mais atormentadora, o capitão nos obriga a tratar os Jogos Vorazes como uma festa, um evento desportivo, que coloca cada distrito contra os outros. O último tributo vivo recebe uma vida de tranquilidade, de volta para casa, e seu distrito terá uma chuva de prêmios, consistindo largamente de comida. Todo ano, o capitão mostrará ao distrito vencedor presentes como grãos e óleos, e mesmo delicadezas como açúcar, enquanto o resto de nós batalha contra a fome. Oi, eu sou a Raja e eu vou falar sobre algumas características do regime autoritário. Eu vou falar sobre a militarização e a censura. O que é a militarização? A militarização é o ato de executar o militarismo em algum conjunto social. É a expansão das práticas militares para a vida política e social de uma nação. Alguns exemplos são amor à pátria, espírito coletivo, fé na missão do exército e civismo. Esse conceito defende que uma expressão militar do poder de um Estado é essencial na formulação e condução das políticas públicas e, consequentemente, resulta na dominação da classe militar em relação aos civis ou a sua forte influência na tomada de decisões. A gente tem como exemplo de militarismo a exaltação dos Jogos Vorazes.
a competição onde aquele que obtiver melhores práticas de sobrevivência e combate obtém glória e fama em todo o estado de Panem. Bom, como característica da militarização, também existe a implementação de uma padronização de conduta, exibida no livro na parte onde ocorre a separação dos competidores no Distrito 12. As pessoas formam a fila para inscrição em silêncio. A colheita também é uma boa oportunidade para a capital manter a população sob vigilância. Os jovens entre 12 e 18 anos são arrebanhados em áreas separadas por cordas e assinaladas com as respectivas idades, os mais velhos na frente e os mais jovens, como Prim, na parte de trás. Essa padronização é também retratada com a presença dos pacificadores, guarda civil controlada pela capital com o objetivo de manter a ordem e o cumprimento das leis e repressão daqueles que ousam quebrá-las. Eu coloquei aqui um trecho do livro onde a Katniss está tendo uma conversa com Rue e aí elas trocam informações sobre a vida no Distrito 11 e no Distrito 12 e as diferenças principalmente. Mataram um garoto por roubar um troço desses? Mataram, e todos sabiam que ele não era nem um pouco perigoso. Martin era meio ruim da cabeça, enfim, ainda agia como se tivesse 3 anos de idade. Só queria ficar com os óculos para brincar, responde Rue. Ouvir isso me faz ter a sensação de que o Distrito 12 é uma espécie de refúgio seguro. É claro que as pessoas caem mortas de fome o tempo todo, mas não consigo imaginar os pacificadores assassinando um garoto com deficiência mental. Bom, agora eu vou falar sobre a censura. A censura é uma das características mais marcantes dos regimes autoritários e marca a presença ao longo do best-seller. Desde os tratamentos recebidos aos Avox, o Avox é uma pessoa que tenha sido punida por ser um rebelde contra a capital. Pode ser um traidor ou então um fugitivo. Os Avoxes têm as suas línguas cortadas, tornando-se mudos. Eles são usados como empregados domésticos e garçons sobre os tributos e os cidadãos de Capitol. O gesto feito pelo Distrito 12, levando 3 dedos da mão esquerda à boca e depois os levantando, simboliza um gesto respeitoso. Esse gesto ele é visto pela capital como uma afronta, pelo motivo de quando os moradores o fazem, demonstram que veem a capital como um mal, mesmo sem dizer. Outro ato marcante de censura que a gente vê é a morte de Rue, tributo do Distrito 11, a qual Katniss prestou homenagem com flores ao redor, protestando contra o regime que envia garotes de 12 anos para lutar contra competidores de até 18 anos. Isso se encontra no trecho do livro. Eles mostraram sua morte integralmente. O arremesso da lança, minha fracassada tentativa de resgate, minha flecha atravessando a garganta do garoto do Distrito 1 e os últimos suspiros de Rue em meus braços. E a canção. Apareço cantando todas as notas da canção. Algo dentro de mim se fecha e fico insensível a tudo. É como assistir a pessoas totalmente estranhas em outra edição dos Jogos Vorazes. Mas reparo que eles omitem a parte em que a cubro de flores, certo? Porque até isso tem cheiro de rebelião. Bem, então é basicamente isso, o autoritarismo e a forma com que ele está no livro. E com certeza o livro Jogos Vorazes nos traz vários questionamentos e ensinamentos. Portanto, lembre-se bem. A democracia é uma delícia. É uma delícia. Hey, I've got this girl, I can't forgive her. If I just slip my wrist and never see her, I've tried my best and this world won't deliver. Sorry mommy and daddy, the truth will make you shiver. They shook, shiver, I'll make you bitch quiver.